A aerodinâmica sempre foi um ingrediente importante no desenvolvimento de carros de corrida. Se bem desenvolvido, o carro pode ganhar vantagem devido à produção de downforce e na diminuição do arrasto aerodinâmico, e nos anos 80 o desenvolvimento já estava bastante adiantado, com o uso do efeito solo pelos carros de corrida. Mas o que acontece se você ignorar tudo isso e montar um carro, do nada, baseado apenas no que sabe de aviões? Foi isso que aconteceu em 1982, quando um projetista tentou classificar um carro no grid da Indy 500 sem saber direito o que estava fazendo. Essa é a história do Eagle Aircraft Flyer Special, um carro tão estranho que chamou a atenção de todo o paddock. Se ele funcionava ou não, isso já era outra história. A história de um dos carros mais perigosos a andar em Indianápolis começa com o nome. O americano Dean Wilson fundou a Eagle Aircraft Company em 77, uma empresa que era especializada em aviões pequenos, leves e compactos. Os veículos, chamados de crop dusters, eram utilizados especialmente na aplicação de agrotóxicos, fertilizantes, sementes, entre outros. Localizada em Boise, no estado de Idaho, Estados Unidos, a empresa tinha absolutamente nada a ver com automobilismo, e mesmo assim ela decidiu se envolver com o tema. Um de seus clientes era o empresário Joe Turlin, que na época era proprietário de uma rede da fabricante de máquinas pesadas Caterpillar. O influente e endinheirado empresário comprou um avião de Wilson e ficou bastante entusiasmado. Sonhando alto, o americano conversou com o engenheiro sobre a possibilidade de utilizar o conhecimento em aviões para produzir um carro de corrida, e aquele não seria qualquer carro. O modelo competiria nas 500 milhas de Indianápolis. Enquanto a Eagle projetava o carro, Turlin se encarregou de contratar Kenny Hamilton para ser o piloto da equipe, e não era só isso. O novo contratado também ajudaria no desenvolvimento do carro. O piloto era conhecido apenas em competições do noroeste americano, onde corria na categoria Super Modified, com carros feitos para ovais de terra que chegavam a até 260 km/h. Hamilton até tentou correr na Indy 581, mas o seu motor estourou antes mesmo de iniciar as voltas rápidas. Sem um motor extra, sua equipe abandonou. Enquanto isso, Wilson projetava o carro da equipe para as 500 milhas com seus projetos de aviões em mente. O americano não fazia ideia do que se passava nas categorias mundo afora, ainda mais se tratando de tecnologias como a dos carros asa. Na época, o efeito solo dominava a Fórmula 1, e na Indy, a Chaparral já utilizava o efeito com o modelo da SCA desenvolvido por John Barnard. Para ele, a ideia simplista de que a aerodinâmica era a mesma, bastando apenas inverter as asas, era suficiente, e todos aqueles projetos mirabolantes de carros com efeito solo e asas trabalhadas eram besteira. O projetista chegou a mostrar o trabalho para Hamilton, que, vale lembrar, deveria ajudar no projeto. O piloto viu e gostou, já que o Wilson estava indo pelo mesmo caminho que ele havia imaginado quando tentou a Indy 500. Mas pouco tempo depois, o projeto foi para o lixo. Segundo Wilson, o protótipo havia sido testado em um túnel de vento e os resultados haviam sido bem desanimadores. Para não perder tempo, o engenheiro já estava com um novo projeto em mãos, desenvolvido especialmente e somente por ele mesmo. O novo desenho foi um choque. O modelo seria bastante estreito, seguindo a proposta de transformar o carro em uma agulha. Com pouca área abaixo do carro, a proposta desconsiderava totalmente a possibilidade de utilizar o efeito solo. O entre-eixos também era bizarro, com quase 3 metros de tamanho. Não bastasse isso, o modelo contava com nenhum tipo de asa, sidepod ou algo que pudesse direcionar o ar. Os mais desavisados podem ver as imagens do carro e imaginar que tem uma asa na frente ou atrás, mas não tem. O volume nas laterais também parecem sidepods, mas não são. As rodas contavam com alguma carenagem, mas elas também não faziam lá muito sentido. Sem os sidepods, Wilson precisava posicionar os radiadores em algum lugar, e eles foram parar na frente do carro, no lugar que poderíamos chamar de asa frontal. Essa não era uma solução incomum se o carro tivesse sido feito alguns anos antes. Àquela altura, poucas equipes mundo afora utilizavam os radiadores na frente, e o motivo era óbvio: o equipamento atrapalhava completamente o direcionamento de ar. A pior parte disparada do projeto era relacionada à segurança. Lembre-se, a fibra de carbono estava aparecendo aos poucos no automobilismo. O material apareceu na Fórmula 1 primeiro justamente em 81 com a McLaren, um caso já tratado aqui no canal. Na Indy, o material utilizado era o mesmo da maioria das equipes de Fórmula 1, Endurance e afins, o alumínio montado em colmeias. O formato do metal permitia ao monocoque maior proteção ao piloto, mesmo se tratando de material tão leve, mas isso não era o caso da Eagle. Para a estrutura, Wilson escolheu utilizar tubos feitos em aço cromo molibdênio, enquanto a carroceria seria feita com chapas de alumínio. Atrás, placas de madeira e compensado formavam a traseira. Era bizarro, o piloto ficava completamente exposto em caso de acidente. Os pés ficavam a apenas 15 centímetros da frente do carro, o que era perigoso mesmo nos carros mais seguros da época. Bater de frente era melhor nem pensar nisso. Obviamente, Hamilton reclamou do projeto com Wilson, afinal seria ele dentro do cockpit.
O piloto percebeu imediatamente que tudo estava errado. Sem asas, o carro não teria estabilidade o suficiente para fazer as curvas em alta velocidade. Ao ouvir as reclamações, Wilson respondeu que isso era besteira, já que o seu modelo contava com tal de efeito ar que permitiria o controle do carro. Obviamente, isso era conversa fiada, mas o projetista estava irredutível com o carro. Na tentativa de salvar o projeto e a própria pele, o piloto se adiantou ao Wilson e, após algumas ligações, conseguiu adquirir alguns equipamentos para o carro. Os pacotes de suspensão, transmissão e motores Chevrolet já eram utilizados por outras equipes, então eram peças mais seguras do que o próprio Eagle Aircraft. O motor seria um V8 de 5.8 litros, capaz de entregar 730 cavalos. Com tudo instalado no carro, a equipe foi para Indianápolis e, embora tivesse disputado, entre aspas, a edição do evento no ano anterior, Hamilton precisou andar na sessão de novatos antes dos primeiros treinos livres. A organização pediu isso devido ao desenho completamente diferente do carro da equipe, que nada lembrava os outros carros do grid. Quando o piloto entrou na pista com o Eagle, todos os seus temores se concretizaram na hora. O carro era completamente inguiável. Como ele não possuía asas ou algo para criar downforce, o modelo tinha comportamento instável, e o entre-eixos gigante fazia com que Hamilton perdesse a traseira o tempo todo, deslizando sem controle algum. Ainda assim, nas primeiras voltas, o piloto conseguiu andar a uma média de 281 km por hora, coisa de 20 km a menos do que a pole de 81. Era bastante velocidade, mas estava longe de ser o suficiente. A velocidade média mínima para se classificar girava em torno dos 305 km por hora. Hamilton reclamou do carro para Wilson, mas a teimosia do projetista falava mais alto. Cansado do falatório de Wilson, o piloto correu atrás de alguns contatos em Indianápolis e, em uma loja de competição local, conseguiu produzir uma asa traseira para instalar no carro, sem teste, sem projeto oficial, sem nada. Pagando $1000 do próprio bolso, o piloto fez a peça, levou ao Speedway e a equipe a instalou no carro. Com um pouquinho de downforce a mais, o americano aumentou a velocidade média para 292 km por hora, que não era o suficiente, mas já era melhor do que a marca anterior. Com isso, a esperança de conseguir algo na classificação começava a crescer, desde que fossem feitos alguns ajustes na asa. Na sessão seguinte, o piloto levou um susto. Em sua primeira volta lançada, Hamilton rodou na curva 1 e quase bateu no muro. Com a rodada, o carro foi parar no gramado da parte interna da pista, ileso. Quando voltou aos boxes, o piloto descobriu que o Wilson havia mexido na geometria da suspensão sem avisá-lo, o que obviamente mudou o comportamento do carro. Hamilton ficou furioso e discutiu com o projetista, que demonstrava cada vez mais não fazer ideia do que estava fazendo. Em uma terceira tentativa, o piloto rodou dessa vez na curva 4. Estava na cara que ele estava colocando a sua vida em risco, ainda mais em um projeto que sequer valia a pena tentar algo. Nos boxes, Hamilton conversou com os mecânicos e desistiu do projeto. Como os treinos para a Indy 500 duram praticamente um mês, o piloto ainda tentou falar com seus contatos e alugar o Marte para tentar disputar a prova, mas o dinheiro falou mais alto e o piloto não conseguiu. Após o fracasso, sobrou para Hamilton ficar com o único carro construído pela Eagle. Coisas que valiam algo, como motor, radiadores, entre outros, acabaram vendidos, e o chassi ficou abandonado em uma de suas lojas. Anos depois, o seu filho Davey estava atrás de uma vaga para a edição das 500 milhas de 91. O dono da Hamilgarn Racing, Ron Hamilgarn, lembrou da existência do carro e propôs a compra do que restou dele. A proposta foi aceita na hora e Hamilton pôde se livrar da carroça por um valor quase que simbólico. Ron tratou de restaurar o carro e agora ele faz parte de sua coleção particular, que está exposta até hoje na cidade de Toledo, em Ohio. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!